Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente faz o terceiro programa da nossa série com o Eduardo Spor. Como é que tá, Dudu? Tudo bem? Beleza, estamos de volta aí pro nosso penúltimo papo, né? Isso. Já estamos amigos íntimos, né? É isso aí. Maneiro. E hoje eu vou ler um trechinho do livro Filhos do Éden, o livro 2, que tem o subtítulo de Anjos da Morte. O segundo da trilogia Filhos do Éden, certo, Dudu? Certíssimo. O livro, como todos os da trilogia, foi lançado pela editora Verus. E é isso, vamos ouvir um trechinho agora? Vamos lá. O manuscrito sagrado dos Malaquins. Houve um tempo, muito anterior ao surgimento do homem, em que os anjos governavam a terra, onipotentes e absolutos. Eles voavam livres no céu primitivo, sobrevoavam os mares, esquadrinhavam o solo, executavam danças espiraladas em volta do sol, fertilizavam o trabalho de Deus. Começou então o sétimo dia, e com ele, o alvorecer da espécie terrena. Preservada da influência celeste, a nova raça se consagrou como entidades únicas, inteligentes e passou a governar o planeta. Primeiro, a partir da escuridão das cavernas, depois, em fortalezas de mármore e granito, para enfim tocar o céu em espigões de aço e concreto. Embora inflados de amor e paixão, dos corações humanos germinavam também ódio e ganância. Os massacres começaram logo nas primeiras migrações, com as tribos nômades, devastando as aldeias rivais, roubando suas terras, pilhando seus cofres. Essa selvageria desagradou os arcanjos, os regentes supremos do universo, que decidiram acabar com os mortais, esterilizando lagos e rios, destruindo cidades e portos. Havia, porém, alguns que depositavam esperanças nos homens, entre eles Gabriel, o mestre do fogo, que se recusou a obedecer às ordens homicidas do irmão, o arcanjo Miguel, dando início à guerra civil. Um confronto que se alastrou pelas 7 camadas do paraíso e seccionou 2 facções de alados, os novos rebeldes, que lutam em defesa da palavra de Deus, e os legalistas, unos pelo desejo de exterminar os terrenos. Quando essa mesma guerra se agravou, tanto Gabriel, o comandante dos revoltosos, quanto Miguel, seu tirânico parente, determinaram o Raniá, o retorno, convocando todos os seus anjos que atuavam no plano físico para lutar as pelejas no céu, e assim, a terra foi esvaziada. Alguns poucos foram autorizados a ficar, assumindo a posição de observadores, garantindo a manutenção da trégua estabelecida no mundo dos homens. Desde então, estes desgarrados, ou apenas exilados, como são conhecidos, vagam solitários de país em país, disfarçados de pessoas comuns. Eles presenciaram o fim do período gótico e a queda de Constantinopla. Assistiram à expansão do Islã, às grandes navegações e às revoluções da Europa. Testemunharam a colonização nas nações africanas e a extinção dos imperadores e reis. Quando o século XX raiou no teatro da história, o tecido da realidade
a barreira mística que separa o reino físico e espiritual adensou-se. Os novos meios de comunicação e transporte levaram o progresso aos cantos mais distantes do globo, pervertendo os nódulos mágicos, apagando o poder dos velhos santuários, revertendo os últimos vértices, afastando os mortais da natureza divina. Isolados no sexto céu, incapazes de enxergar o planeta, justamente pelo adensamento do tecido, a casta dos Malaquins, cuja função é estudar os movimentos do cosmo, solicitou ao príncipe Miguel a criação de uma brigada que descesse à Terra para pesquisar o avanço dos tempos. Relutante em abrir mão de seus capitães, ele ofereceu o serviço dos exilados, que havia milênios atuavam na sociedade terrestre, alheios às batalhas do paraíso. Destacados, então, para servir sob as ordens dos Malaquins, esses exilados foram removidos de seus cargos originais e reorganizados sob a forma de um esquadrão de combate. Sua tarefa, a partir de agora, seria participar das guerras humanas, de todas as guerras, fantasiados de meros soldados, para anotar as façanhas militares, o comportamento das tropas e depois relatá-los aos seus superiores celestes. Esse esquadrão tomou parte em todos os conflitos do século XX, das pútridas trincheiras de Verdun às praias da Normandia, das selvas da Indochina à decadência da União Soviética. Embora muitos não desejassem matar, era exatamente isso que lhes foi ordenado, e o que, infelizmente, acabaram fazendo. Entre os outros querubins, esse grupo foi visto como uma turba de genocidas, lutadores desonrados, cheios de vícios carnais. Por sua natureza errante, e até certo ponto obscura, eles nunca chegaram a ter um nome oficial, a não ser pela óbvia alcunha que os caracterizava. Foram chamados de Anjos da Morte. Bom, Dudu, então, Anjos da Morte. Esse é o livro que você explorou uma coisa que a gente sabe que você gosta muito, que é a história das guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né? As guerras que a gente teve ao longo do século XX. Como foi isso pra você? Como você chegou nessa coisa de, não, eu quero tratar das guerras? E como foi toda a pesquisa pra fazer esse livro? Paulo, em primeiro lugar, cara, que eu tinha em mente, na verdade, acho que não sei se eu já falei antes aqui, uma coisa que eu tinha em mente quando eu comecei a escrever, na verdade, a trilogia Filhos do Éden, é que eu nunca pensei assim, não, eu tenho que superar a Batalha do Apocalipse, ou tenho que fazer algo maior, etc. Na verdade, eu nunca foi minha preocupação. Minha preocupação sempre foi, e eu acho que isso eu alcancei, e independente das pessoas gostarem ou não dos meus livros, mas acho que isso é uma concordância. Minha primeira missão, minha missão principal era fazer livros diferentes, né? É claro que estão no mesmo universo, tem personagens, né, que são anjos e tudo mais, mas você vê uma diferença muito grande. Por exemplo, você que já leu Batalha do Apocalipse, quando você chega em Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, é tudo diferente, os personagens são diferentes, o clima é muito diferente. Você tem um clima épico em Batalha do Apocalipse, chega em Herdeiros de Atlântida, você tem um clima, poxa, no começo é uma coisa intimista, né? É uma cidadezinha brasileira, não, por isso é uma coisa mais próxima a nós e tal. E foi isso que eu coloquei, né? Eu saí, né, do Batalha, que era um épico, uma coisa mais heróica, pro Herdeiros, que é uma coisa muito intimista, completamente diferente daquilo. E aí, um outro passo que eu dei, né, num caminho inverso, foi no Anjos da Morte, porque esse Anjos da Morte ele é muito diferente de tudo. É muito diferente do Batalha do Apocalipse, sem comparação. Ele é muito diferente do Herdeiros de Atlântida, e até a prosa muda, né, na medida que eu vou mudando a história, né? Você tem uma prosa mais heróica, enquanto você, né, no Batalha, no Herdeiros é uma coisa mais... Foi muito interessante esse trabalho no Anjos da Morte de
desconstruir tudo que eu vim fazendo, né? No Herdeiro de Atlântida desconstruir uma coisa e no Anjo da Morte desconstruir tudo que eu tinha colocado antes. E mais interessante talvez porque no Anjos da Morte, esse sim, tem personagens que são os mesmos do Herdeiro de Atlântida. Então, mais um desafio, né? Então foi isso, cara. Foi mais do que tudo, mais do que a pesquisa de guerra. Esse foi o meu grande desafio e eu acho que eu alcancei aí no Anjo da Morte, independente. Aí não tô dizendo, não tendo mérito se a pessoa gosta ou não, né? Aí cada um tem a sua opinião, obviamente. Esse livro, você lendo, você sente mais um quê de romance histórico, né, do que dos outros. Por mais que você tenha até passagens em outras épocas, nos outros livros, mas não é tão esmiuçada e não é tão atrelada à história humana como esse livro. Como você mesmo citou no último episódio, esse é o livro mais humano da trilogia, né? E divide opiniões, né? Divide opiniões. Tanto é que tem gente que adora, é apaixonado pelo Anjo da Morte, acha que é o melhor livro que eu escrevi, e tem gente que acha que é o mais chato. Que é o livro onde teve que eu me estendo muito em coisas históricas e eu acho que eu exagero um pouco, perco um pouco a mão e tudo mais. Então tem essas duas opiniões e não acabou sendo um livro polêmico e eu gostei disso, né? Porque se foi polêmico é porque foi diferente. Eu consegui sair daquela curva que as pessoas estavam esperando, entendeu? Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Entendi. Mas então, eu tinha perguntado da pesquisa, você até viajou pra Normandia, né? Você viu isso, eu não sei se isso foi antes ou depois de escrever o livro, mas como foi essa experiência de estar lá? Foi antes de escrever, eu já tinha viajado para alguns lugares que aparecem no livro, já tinha ido a Paris antes e tal. Dessa vez a gente foi pra Normandia, e não só na Normandia também, é interessante aí, Paulo, que é coisa assim, eu sabia o que eu ia escrever. Né? Eu já te falei que eu trabalho assim, eu tenho o roteiro todo, né? Do livro, né? Então, por exemplo, não vou nem falar das coisas que eu já falei em milhões de podcasts aí, que é o lance da praia do dia D, das baterias alemãs, tudo isso eu já falei. Mas vou dar uma outra situação que aconteceu, por exemplo. Eu sabia que ia ter uma situação, sem querer dar nenhum spoiler aqui, mas que ia ter um determinado evento sobrenatural na França, né? Em alguma cidade, algum vilarejo escondido. Eu sabia que ia acontecer e sabia o que ia acontecer, né? Mas eu não sabia exatamente o local que eu ia ambientar, né? Os detalhes, nada. Isso é uma coisa que você vai vendo ao longo da escrita, né? E essa viagem, ela me ajudou muito nesse sentido de observar o ambiente, né, Paulo? E pensar, olha aqui, vai ser aqui e tal. Então, por exemplo, nesse caso, eu fui, que também é na Normandia, na fronteira da Normandia com a Bretanha, né, que chama Bretagne, né, que é Bretanha francesa, e ali fica o Monte Saint-Michel, que é uma fortaleza que fica no mar, cercada por um pântano, e de dia, né, a água baixa e à noite a água sobe, né, e vira uma ilha. E esse lugar é lindíssimo, recebe muito visitante, tudo. Quando eu estive nessa cidade, eu falei, olha aqui, eu vou ambientar isso aqui. Na verdade, não é nesse lugar, não é Monte Saint-Michel, mas é numa cidade parecida com ela. Então, quando eu escrevi essa parte do livro que eu estou falando, que os soldados vão para essa cidade, acontece um evento sobrenatural, uma coisa lá mágica e tudo mais, eu realmente estava muito claro na minha cabeça aquelas ruas, aquela igreja, aquele mosteiro, aqueles castelos, aquelas muralhas. E aí que ajuda, entendeu? Entendi. A pesquisa ajuda nesse sentido. Ajuda no sentido palpável, né? Você pode estudar 1000 livros sobre a Segunda Guerra Mundial, 1000 livros sobre 1000 coisas, mas quando você chega lá, você tem essa sensação, e aí você passa isso para as pessoas. De repente, uma coisa boba, você tocou na parede e aí a tua mão ficou cheia de areia, por exemplo. Sei lá, isso é uma coisa que um livro nunca vai te mostrar, um Google Street View nunca vai te mostrar. E aí você, fazendo isso, né, você fazendo essa pesquisa de campo, para aqueles que têm a oportunidade, enriquece muito, né? E aí foi isso que eu tentei trazer pro Anjo da Morte, né? Esses detalhes, né? A história está toda pronta, mas os detalhes eu trouxe a partir dessas pesquisas que eu fiz. Né? Interessante. É bacana você dizer isso, porque essa coisa da sensação do espaço, né, que é muito viva nesse livro, e você está dizendo que estar nesses locais te ajudaram a sentir essa sensação e a transpor essa sensação pro livro, porque a gente vê aqui nesse livro algumas cenas
de horror mesmo, né? Dentro disso de ser o livro mais humano, a gente vê alguns eventos sobrenaturais sobre uma perspectiva mais humana. E aí você vê o que para um anjo seria um desafio normal, dentro daquela estrutura parece até uma cena de horror, assim. As pessoas são mais frágeis e como lidar com isso, e eu achei muito interessante de ter uma cena assim dentro do livro. Foi proposital buscar esse clima de horror, né, no livro? Aí você vai vendo, né, bom, eu tentei, como eu tive a oportunidade de escrever 4 livros nesse universo, eu tive essa oportunidade, e você vai ver um pouco mais disso no próximo livro, Paraíso Perdido, de trabalhar, Paulo, vários temas, né, vários temas diferentes. Então, ao longo desse livro, eu já trabalhei, dessa série, eu trabalhei romance, trabalhei aventura, trabalhei até um pouco de ficção científica, como você vai ver mais à frente. Aí não é bem ficção, mas você vai ver mais à frente, guerra e terror também, né? Como é que é difícil, né? Você tem um personagem que é imortal, você tem um personagem que ele é muito mais poderoso que um homem comum, e aí você começa a criar situações e regras e tudo mais que ele se torna frágil também. Não ele se torna frágil apenas, mas como você faz uma ligação, ele começa a ter essa ligação com outras pessoas que são seres humanos comuns, então você começa a sentir a partir deles, né? A partir dos outros, a partir dos mais frágeis. Então você está trazendo, né, uma coisa que não era tão acessível, tanto no Batalha quanto no Herdeiros de Atlântida. Você tinha lá no Herdeiros, por exemplo, 3, 4 personagens anjos, né? Quase. Eram fracos, mas ainda assim eram anjos, né? E sabiam muito e tudo mais. E agora, no Anjo da Morte, você tem personagens que são absolutamente humanos e que sentem medo e que, né? Que são. E isso foi o que eu consegui trazer, né? E você estabelecendo o elo do personagem, que é o Daniel, com esses outros humanos, você mesmo, leitor, começa a se apegar a eles. Aí você tem essa oportunidade de fazer uma história também de terror, né? Que não era possível fazer antes, entendeu? E aí foi assim mais ou menos que eu fui trabalhando, assim, essa questão do terror e de outros temas também. Anjo da Morte me permitiu fazer isso bastante, o que foi bem interessante para mim. E é interessante, assim, que no primeiro livro da trilogia, claro, no primeiro Filhos do Éden, o protagonista do livro é a Kyra, né? A gente vê que a maior parte a gente vê do ponto de vista dela, enquanto aqui o protagonista é mais o Daniel. A gente tem a história atual correndo em paralelo com um flashback, né? Contando toda a história do Daniel, mas o principal foco do livro é o Daniel, tanto é que até curta a história em tempos atuais aqui, né? Tipo, é mais vamos retomar para entender aonde a gente quer chegar, né? Aqui. Então, Paulo, esse lance do livro, né? Ele é o livro sobre o Daniel, né? É o livro que a timeline padrão, eu diria que essa timeline que começa lá na Segunda Guerra Mundial e vai acelerando. Então, eu não diria que o livro tem flashbacks, eu diria que o timeline, né, do século XX é o normal e tem o flash forward para ir até onde tem a aventura da Kyra, né, e dos outros anjos, né? Eu pensei muito se eu deveria incluir essa aventura da Kyra, do Urakin, do Ismael, no Anjo da Morte, né? Eu pensei que eu poderia botar tudo em Paraíso Perdido. Eu deixei esses trechos da Kyra em Anjo da Morte pelo motivo que eu te digo o seguinte: se eu colocasse tudo em Paraíso Perdido, não só o livro ficaria muito grande, como eu daria a impressão que eu pensei em tudo de última hora. Então, eu trazendo essa aventura da Kyra para o Anjo da Morte, eu dou uma sensação para o leitor que é a correta, que eu estava com tudo planejado, que eu não estava enganando o leitor, né? Eu não queria colocar tanta informação assim no Paraíso Perdido. Então, aqui, tem muita gente que fala, não, mas as partes da Kyra são mais chatas, etc. Eu até acho um pouco isso, mas depois não é que sejam chatas, é porque você tá naquele clima da guerra, né, cara? Tudo no livro te comunica isso. Então, quando você tá vendo, você tá lá no meio da guerra, explosão com o Daniel e tal, aí de repente entra essa parte da Kyra, não é que seja ruim, mas naquele contexto você dá uma quebrada, entendeu? Mas eu ponderei e achei que isso ainda assim era a melhor opção, porque aí você vai ter uma história sendo... O leitor que está acompanhando meus livros, ele vai vendo uma história sendo construída gradualmente, não
um bloco de informação que eu te jogo de uma vez, entendeu? Uhum. Então foi por isso que eu coloquei essas partes da Kyra, né, para quem não leu ainda, né, o livro é assim, né, tem a linha, né, da história do Daniel, e volta e meia, a cada 3 capítulos do Daniel, mais ou menos, insere um da Kyra, vai para o futuro, e aí vai tendo essa aventura dela junto com os outros 2 anjos, né, que é o Urakin e o Ismael, que é o Hashmali, né? Isso. E eles têm essas aventuras, que eles viajam pelo mundo e tudo mais, para encontrar o Daniel, né, que está perdido e tudo mais, como você já sabe. Então é mais ou menos assim que eu estruturei. Uhum. Eu não achei, assim, chato essa parte, não. Na verdade, te digo assim, como você disse que cada livro são bem diferente dos outros, você começa a parte do Daniel, você só conhece o Daniel naquele meio, então todo o meio te é ainda alienígena até você se entender, pegar o ritmo e se afeiçoar aos outros personagens. Sim. Então, sob esse ponto de vista, quando vem a Kyra, vem o momento em que você se sente em casa, antes de ser jogado na guerra, na coisa de estar perdido até se encontrar, entendeu? Então, eu senti que ajudou na transição, sabe, essa coisa, esses capítulos. Não, eu concordo, na verdade, mas assim, até para dar uma espécie de aliviada, né? Porque a história do Daniel, ela é toda muito pesada, né? E quando eu falo em pesado, eu não estou falando assim de termos de tiro, sangue, morte, né? Estou falando de uma coisa de uma degradação mesmo, né? À medida que você vai lendo o livro, ele vai se degradando, ele vai, né, entrando numa espécie de depressão e tudo. Então, são partes pesadas. A história do Daniel é pesada. Então a Kyra te traz sabe aquele pingo de heroísmo? Ah, não, você saiu um pouco aqui, agora você vai, sei lá, esses caras são os porradeiros, eles, né, enquanto o Daniel tá lá numa depressão profunda, onde ele chega no final do livro, né? Então também serve para dar essa aliviada, mais ou menos, né? Sim, não, eu sinto que o Daniel tem uma brutalidade de vida, né? Aquela coisa mais da vida dura, enquanto que as cenas da Kyra tem um quê filosófico de... Tem alguns pontos da história da Kyra que são pontos que, quando eu li a batalha, eu fiquei pensando, uma questão relativa a ciclo de tempo, a coisas que acontecem e reacontecem, que tem no Batalha. E aí você fica pensando, tá, mas será que não acontece nada depois do apocalipse, aquelas coisas? E eu vi que você dá uma brincada com isso dentro da história da Kyra, então é uma coisa que também gera um interesse bacana dentro dessa linha filosófica. Então, bem lembrado, Paulo. A história da Kyra, ela é um mosaico que precisa ser construído para você chegar no Paraíso Perdido, para você chegar na conclusão dessa história, entendeu? Por isso que era importante ela estar aqui, porque tá antes aqui. Porque ela vai sendo construída como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça tá ali. Né? Eu não quero colocar todas as peças do Paraíso Perdido, eu não queria fazer isso. Eu queria colocar as peças ao longo da trilogia. Na verdade, ao longo da tetralogia, porque se comunica com Batalha, lá atrás ou lá na frente, depende do ponto de vista, entendeu? Exatamente isso que você está falando, essas conclusões, né? E você vai ter melhor no próximo livro, né? E também, cara, além dessa coisa da depressão do Daniel, também tem outra coisa, porque você vê, o Daniel, ao longo de toda essa história, ele é vamos dizer assim, ele está sempre sendo humilhado, ele está sempre sendo muito humilhado, né? Seja por esses seus superiores humanos, seja por seus superiores angélicos, seja... Então é um cara que se ferra muito, se fode muito, sabe? Ele tá sempre tendo que abaixar a cabeça, por isso que ele vai dando aquele jeitinho dele e tal, por isso que ele depois vira malandro, ele vai dando jeito porque ele não consegue escapar daquilo. E, em contrapartida, a história da Kyra, eu não tô falando nível de poder não, tá, Paulo? Eu tô falando assim, em termos de atitude, né? A história da Kyra é a Kyra, o Urakin e o Ismael, eles vão lá, metem o pé na porta e vão. Eles são os donos do caminho deles, entendeu? Então você se sente uma coisa mais heróica e tal. O Daniel, você se sente muito, sempre humilhado, sabe? O arconte dele, né, o cara que dá as ordens pra ele, você sente através disso, você sente através da Yaga, que é outra personagem que tá presente. Todos eles tratam ele muito mal. Então você se sente muito intimidado por aquilo. E eu acho que isso que é essa diferença das duas histórias, basicamente, assim, sabe? Por isso que eu, no final das contas, resolvi trazer essa parte da Kyra pra cá, né? Não quis colocar lá, porque senão ia ficar um livro muito, muito sombrio, sabe? Sim. Ia ser uma coisa muito difícil de ler, talvez.
Bom, e retomando aquilo que você disse, que você queria que cada livro fosse uma coisa diferente, a gente vê assim, quando você fala de anjos, você já tem um desafio logo de cara, que a gente até comentou nos outros episódios, que é criar empatia entre o leitor e os personagens, né? Porque são personagens poderosos, de outra natureza, então como gerar essa empatia que as pessoas queiram saber e se preocupem com os personagens, né? No Batalha, você faz isso através do romance entre o Ablon e a Shamira, né? No Herdeiros, você faz isso colocando a Kyra numa posição mais humana, transformando ela temporariamente humana, com a ligação com a Raquel, né? A personalidade Raquel. Uhum. Já aqui, você faz isso com a relação de companheirismo, que dizem que é uma das relações mais fortes que você pode ter entre os seres humanos, que é a relação de companheiros de batalha, né? Uhum. Que o Daniel tem com os outros soldados na guerra. Uhum. E aí aqui a gente coloca dois personagens que são humanos, que aquela nossa ânsia de ver, mas não tem um ser humano simples com atitudes verdadeiramente heróicas aqui. Uhum. E você nos apresenta o Coronel Craig, certo? É, o sargento, né? Sargento, desculpe. Você nos apresenta aqui o Sargento Craig. Você confundiu porque o cara é fodão, né? Picão, né? Uhum. Por isso você já promoveu ele a coronel. Não, é verdade. É o Sargento Craig, que é um personagem muito bacana. A princípio você não gosta dele, mas aí com os atos que o personagem vai tendo, você vai falando, puta, que personagem bacana. Tem um outro personagem legal também, que é o Anki. É Anki, é isso o nome dele? Que é o índio? Ah, aqui, né? Sei lá. Acho que é. Anki, eu não sei pronunciar o nome também. É o índio lá, pronto. Isso. Como é que era o apelido mesmo dele? O chefe. Pessoal. O Craig dá vários apelidos, na verdade, né? Uhum. Ele vai dando vários apelidos ao longo da história, né? Então, o chefe que também são personagens puramente humanos, mas muito bacanas aqui na história. Que tem toda a fragilidade humana, mas nem por isso se deixam abater. E é o que a gente vê, essa questão que até então os humanos foram vistos apenas como pragas, que você tenta matar e não consegue. E aqui a gente vê que não é isso, vai além. Aqui a gente vê a força do espírito humano, o que é muito legal. Como foi pra você construir isso, né? Essa questão de valorizar o humano dentro desse livro. Eu sou fã dos seres humanos, né? Desde o RPG, que eu não gosto muito de elfo, não gosto de anão, não gosto nada disso. Eu gosto do ser humano mesmo. Eu acho que, assim, eu bati na tecla e depois nos próximos livros eu também, né? Nos livros anteriores eu sempre bato nessa tecla, que é essa coisa do que os seres humanos são realmente os seres mais poderosos, porque eles têm essa capacidade de escolher, tem o livre-arbítrio, tem uma alma. Eles são imortais. Por mais que o cara vá dar um tiro nele, queime ele não vai morrer, né, na verdade. Ele vai passar para outra dimensão, enfim, né? Uhum. Então, os anjos têm inveja disso, na verdade. Eu achei que esse seria o momento perfeito de explorar personagens humanos. Aí, quando você fala humanos, por exemplo, você tem a Shamira do Batalha, mas Sim. humana entre aspas, né? Uhum. Humana entre aspas, porque ela sabe de tudo, é uma imortal, é uma feiticeira e tudo mais. E aqui você tem realmente esses caras que algum ou outro pode saber de alguma coisa, mas eles, na verdade, não sabem de muita coisa, né? Eles são personagens comuns, pessoas comuns, e eles estão lá, na verdade, eu vejo assim, para moldar a personalidade do Daniel. Se você vê o Daniel em Herdeiros de Atlântida e depois em Paraíso Perdido, você vê que ele tem tudo desses caras, né? Ele tem um pouco de Craig, ele tem um pouco de... enfim, de todos os personagens que passaram por ele, né? Do próprio Índio e todos os outros que ele conheceu, que ele encontrou. Então, o Daniel tem muitos dos filmes que ele viu até, né? É engraçado, que ele também molda a personalidade dele através dessa cultura popular e tal. E foi muito interessante porque... Cara, quem não entendeu isso, acho que não entende mais, né? Porque quando eu coloquei isso no Herdeiros de Atlântida, eu queria fazer um personagem que fosse um clichêzão mesmo, sabe? Um cafajeste, um salafrário, né? E aí eu deixei até claro isso no Herdeiros de Atlântida, que a cara falava, você é um clichê ambulante e tal. Mesmo assim, teve gente que não entendeu. Não, o personagem é muito clichê, tá? Mas claro que é clichê. Eu tô falando claramente que é clichê. E depois, não satisfeito, no Anjo da Morte eu vou mostrar como é que isso aconteceu.
ele foi ordenado a ser não só um ser humano, como um ser humano mais vulgar possível. Essa era a missão dele. Uhum. E até tem uma leitora minha, a Natasha, que ela uma vez escreveu, né, até no blog lá que a gente está falando sobre isso, e ela colocou uma coisa muito interessante, que será que o Daniel, na verdade, ele é um querubim corrompido, ou será que ele foi o querubim que melhor cumpriu a missão de todos eles? Porque essa foi a ordem dele. Uhum. A ordem dele foi se tornar um ser humano, né? Conviver e emular, vamos dizer assim, a personalidade humana. E ele foi o que ele fez. Uhum. Então, nesse aspecto, talvez ele seja um querubim mais reto do que o próprio Ablon, né? E aí, essa relação dele de observar os seres humanos e tentar entender o que eles têm de melhor ou de pior. Uhum. E aí que é colocado essa... Por isso que eu achei que era o momento de se falar sobre esses personagens todos, né? Então, eu usei o Anjo da Morte para isso, né? Uhum. Bacana. E agora falando em estrutura de série, um pouco mais pro lado da sua experiência de escrita, temos aqui o livro do meio da trilogia, né? Sim. Que é, algumas vezes, visto como o momento mais difícil, né? Porque você uniu as duas pontas, né? O começo, que você desperta o interesse, com o final, que você deixa todos os grandes eventos em geral acontecem no final. Como manter a linha da história interessante, manter o conteúdo bacana no meio da história, né? Que muita gente tem dificuldade nisso, assim. Como foi isso para você pensar nisso dentro de uma estrutura de trilogia? Como manter a história sempre num ritmo bacana, mantendo a atenção do leitor no meio, né? No segundo livro, no livro sanduíche. Eu discordo um pouco, assim, dessa coisa de que o livro do meio é o mais complicado. Eu acho a peça do meio, né, de qualquer trilogia, geralmente é a melhor de todas. Né? Assim, eu vejo isso, por exemplo, no Império Contra-Ataca, né? Enfim, em vários livros. Por quê? Por que é melhor? Geralmente tende a ser melhor. Porque você tem o começo, né, que você apresenta os personagens, o final é aquilo que você tem que escrever, né? Você geralmente pensa do começo ao final, né? Como a coisa começa, como a coisa termina. E no meio fica uma barriga aí, né? E aí é nesse momento que você pode fazer o que você quiser, né? Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Bacana. Então, você pode até entender, né? Tem muita gente que fala que o Anjo da Morte é um grande ato, porque assim, eu não sei o que eu posso falar para não dar spoiler de nenhum livro exatamente, mas assim, o Anjo da Morte, né? Acontece uma coisa no final de Herdeiros de Atlântida que só vai ser retomada em Paraíso Perdido, né? Então, o Anjo da Morte, sobre esse aspecto, ele é um hiato. A história, o curso principal da história, vamos dizer assim, ele caminha muito pouco, né? Então, eu tive um livro inteiro para desenvolver só coisas que eu queria falar, né? O Anjo da Morte foi um livro em que eu acho que é um livro que eu precisava escrever em algum momento da minha vida. Eu precisava escrever aquele livro porque foi um livro, quase uma missão que eu tive. Eu não gosto também de colocar nesse aspecto, parece que você está querendo ensinar alguma coisa a alguém, mas não é isso. De você colocar debates importantes, sabe, Paulo? Por exemplo, sobre o nosso mundo, para saber onde é que a gente está caminhando, o que a gente fez no nosso passado, né? Você vê na Segunda Guerra Mundial que começou com uma coisa que a princípio foi algo glorioso, algo que tinha um motivo, e depois a coisa foi se degradando, a Guerra Fria e tudo mais. Coisas que você tem, né? Você fala do Holocausto, eu falo sobre na África, né, que é um continente meio esquecido pela gente. Tem uma parte que o Daniel vai para a África e lá eu falo sobre esses orfanatos, né, da Guerra Civil Africana, os orfanatos onde as crianças são deixadas e sofrem, são mutiladas, tal. Tudo isso aí faz parte do nosso mundo, são alertas que a gente precisa ouvir, né? É meio desagradável, mas a gente precisa ouvir, né? É até interessante, sem querer me adiantar um pouco, tem coisas que o escritor precisa falar, Paulo, que, assim, não é também, como vou dizer, querer parecer que é missionário, tal, etc. Eu vou só adiantar um pouco, eu não queria falar disso agora, mas eu acho que é importante porque tem a ver com o que a gente está falando. No Paraíso Perdido tem uma cena de estupro. E uma vez teve um leitor que veio me questionar, assim, meio confrontar, mas em bons termos, né? Dizer, não, por que você coloca esse tipo de coisa, né? Tem mulheres que já sofreram esse tipo de abuso, tal, etc.
a minha resposta é a seguinte: essas coisas precisam ser discutidas, Paulo. Essas coisas precisam ser faladas. Essas coisas, eu não estou falando só de estupro, só dei um exemplo, mas essas coisas polêmicas precisam ver a luz do dia, precisam deixar de ser tabus, entendeu, cara? Uhum. Porque à medida que isso deixar de ser um tabu, as pessoas vão falar mais e vão ter mais esclarecimento sobre isso. Então, o Anjo da Morte, ele tinha essa missão, mais uma vez, sem querer, né, parecendo nada demais, mas essa missão de levantar questões, né, sobre... tem uma hora, por exemplo, que alguém está falando, esses caras são assassinos, etc e tal, e alguém fala assim, mas você está falando, pô, Estados Unidos. Estados Unidos, pô, sei lá, de tantos estados, 90% na época tinha pena de morte, tá entendendo? Uhum. Então, essa hipocrisia toda que precisa ser dita, precisa ser conversada, precisa ser falada, entendeu? Então, Anjo da Morte eu usei para isso, para trazer essas questões todas à tona, e foi um grande ato, mas eu acho que foi que eu mexi em coisas que eram importantes aí, entendeu? Pelo menos essa foi a intenção. Entendi. Bacana. Então, quer dizer, em vez de ser um momento complicado, de você ter que manter o leitor atento, na verdade é uma oportunidade, porque toda a gênese, vamos dizer, da história já foi apresentada e você tem liberdade de ir em lugares onde você quer ir e assim até se expressar mais enquanto autor no livro, né? Eu penso dessa forma e eu vejo, geralmente, os meios das trilogias como os melhores livros, né? As melhores histórias, os melhores filmes e tal. Mas é claro que há exceções, né? Assim, não dá para também generalizar muito, né? Mas acho que na mente do escritor funciona assim. Eu acho que a tua pergunta é nesse sentido, né? Sim, sim. É que entrar na mente do escritor. Eu acho que funciona assim, cara. Uhum. Certamente não para todos, né? Obviamente, né? E é interessante você falar também nisso, de uma missão enquanto artista, né? Porque eu acho que além de escrever histórias interessantes e criar um bom entretenimento, né, como artista, de certa forma eu acho que os artistas, de uma maneira geral, têm um pouco a missão de pensar o mundo e sempre discutir o mundo para mudar o mundo, de certa forma, né? Pode ser um pouco de inocência, mas enfim. Eu acho que tem essa... Eu acho que na medida que a gente começa a pensar que isso é uma missão, não sei o quê, uma coisa assim, a coisa começa a perder um pouco de sentido, porque você fica, né? Uhum. Mas se você colocar aquilo de uma forma natural e tudo mais, né? E você, aquilo é respeitar a história, que a trama, que é mais importante, acho que você consegue, né, fazer. Isso é muito comum, cara, você vê autores que se perdem um pouco nessa linha, né? Uhum. Tem, por exemplo, você vê assim, tem autores que escrevem bons livros, os livros são legais e tal, de repente ele entra numa paranoia e começa a, de repente, achar, não, fez sucesso, foi o cena de sexo e tal. Aí parece que você tem que colocar aquilo, tem que colocar os Sim. elementos, aí já fica um pouco difícil, entendeu? Sim. É por isso que eu sempre escrevo a história que eu quero escrever. Muitas vezes sou criticado, muitas vezes sou... Isso não estou falando isso me vitimizando, não, muito pelo contrário. Uhum. Mas assim, sempre escrever a história que você quer escrever, cara, porque, né, você forçar uma barra, eu acho que não fica legal, né? Eu não acho que tenha essa coisa, a missão é nesse sentido, é você fazer de uma maneira que fique também orgânico com a história, com a trama, sabe? Sim, até porque senão você também não pode ter uma coisa de ser missão a ponto de ser maior que a história, senão cai numa coisa panfletária que não é legal. E o que acontece com alguns livros também, né? Isso que aí começa a ficar um pouco ruim, né, cara? Sim, sim. Não, e além disso, eu acho que enquanto artista também a gente não pode ter um ego a ponto de achar que a gente tem a resposta para os problemas, sabe? A gente tem que mais levantar questões do que dar respostas, eu acho. Perfeito. Essa é a minha filosofia. Vou ser bem sincero com você. Ainda mais nesse tipo de livro que eu escrevo, que são livros, né, que falam sobre questões mitológicas e, né, espiritualistas e tudo mais, ainda mais no Anjo da Morte, é isso, cara. É você levantar questões e não tentar botar respostas, porque, né, você não tem esse poder. Mas você levantar questões, você vai fazer as pessoas pensarem, discutirem, e elas encontram suas próprias respostas, né? Acho que isso que é mais importante. Legal. Bom, e um ponto que eu achei muito bacana, assim, na trilogia é que, assim, em grandes sagas literárias, né, em trilogias, é muito comum a gente ver um ponto interessante que o autor cita num livro
e depois ele acaba perdendo isso ao longo da história e aquele ponto fica esquecido. Até o próprio Tolkien fez isso com o Tom Bombadil no Senhor dos Anéis, né? Que é uma coisa que parecia que sairia alguma coisa interessante de lá e de repente parece que esqueceu isso, né, no meio da história. No cinema a gente vê muito acontecer, uma coisa promissora que de repente é esquecida depois na frente da história. E você não comete esse erro. Tem coisas que até a gente tinha esquecido, que você fala, não, eu citei lá e aqui eu vou falar disso. Então tem várias questõezinhas que você levanta, que são pequenas coisas interessantes que você apresenta no Herdeiros, que aqui você já começa a apresentar as respostas no Anjos da Morte. Tanto na história da Kyra, né, de coisas que ela vai atrás, e sim, vai atrás de aquilo que ficou um mistério, eles vão investigar, quanto no Daniel, questões de, nossa, por que ele agia desse jeito, você começa a responder aqui. E isso eu achei muito interessante. Como é que você faz para não cair nesse erro tão comum em autores de saga, que é esquecer um ponto promissor dentro da saga? Bom, primeiro eu vivo a história, né? Eu fico bem concentrado, assim, né? Praticamente, é claro que eu tirei algumas férias nesse período, sei lá, um mês ou outro e tal, mas em geral eu estive trabalhando, sei lá, desde quando lancei o Batalha, não parei, né, cara? Então, eu meio que vivo essa história, até porque ela nasceu nos anos 90, né, e a gente já jogava RPG e tal, então todo esse universo para mim ele é muito vivo, né, ele é natural eu pensar dessa forma. Volta e meia eu vejo uma coisa lá e falo, como é que seria se fosse no universo dos anjos, no meu universo, como é que funcionaria, como é que seria a mecânica disso. Então é uma coisa que está na minha cabeça já. E segundo, também não basta estar na cabeça, você também tem que anotar as coisas e ser disciplinado. Eu sou um cara, eu acho que bem disciplinado, assim, né? Tanto para escrever quanto para anotar as coisas e tudo. Então você tem na mente e você anota as coisas, né? E foi até interessante, quando eu estava escrevendo Paraíso Perdido, eu até perguntei para alguém no Facebook, falei para todo mundo lá, quais são as questões que você gostaria de ser respondidas. E eles falaram, e todas elas eu já tinha, né, eram pontos que eu ia abordar no livro, né? Então é isso, cara, é preciso ter concentração, é preciso viver um pouco aquela história, e é preciso ter disciplina, e é mais ou menos assim que eu trabalho. Agora, isso é como eu trabalho, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fechar as pontas soltas, mas também não vejo necessariamente um erro ou um problema que não faz isso, com toda sinceridade, Paulo. Defendendo aí Tolkien, né? Eu acho que essa coisa que o Tolkien colocava de deixar uma ponta solta e não explicar, particularmente, e cada um tem a sua opinião, eu acho que faz parte da magia da Terra-média isso também, sabe? Você deixar algumas coisas em aberto, você não explicar, você ter pontos ali, porque é quase como se fosse um universo mesmo, né? Na vida real não vai ter tudo, vai ter que ser explicado, né? Então cada autor com o seu estilo. Eu gosto de fazer isso, gosto de explicar, gosto de tentar explicar, mas a maneira é essa, cara, é você viver uma história. Eu não escrevi só livros, né? Eu bolei um universo para onde esses livros vão se passar. E esse universo tem regras próprias que estão muito cristalizadas na minha mente, sabe? Uma outra coisa que eu percebi também no livro, assim, você tem as 7 castas angélicas. E num livro só você não consegue explorar todas essas castas. Então a gente vê ao longo dos livros um pouquinho mais de cada castas. Então, no Batalha, os querubins são os grandes protagonistas. Tem um pouco dos Ishins, mas bem pouco, né? Eu acho que realmente eles são os astros, né, do Batalha, né? Aí no Herdeiros, os Ishins estão em tudo, né? Com os 2 personagens, né? A heroína e o vilão, né? Sim, a Batalha do Fogo e do Gelo, né? Que é muito legal. Também os Ofanins também tem um destaque bacana no Herdeiros, né? Isso é verdade. E um pouco dos Hashmalins, que é aprofundado agora nesse livro também, né? Isso aí. E aqui também a gente tem um aprofundamento dos Malakins também, que até então era muito misterioso, né? A gente tinha
os manuscritos dos Malaquins, que é até os trechos que a gente tem lido, mas dentro da história eles tinham participado pouco até esse livro, né? Sim, eu acho que até é o que mais mostra, mas eu acho que eles ainda não tem nenhum um personagem, um herói, né, que caminha a missão inteira, tal. Você não vê muito lado dos Malaquins, né? Você vê, eles aparecem, né? Sim. Mas eu não diria assim como o Levi, que é o Ofanim. Você não Sim. caminha com ele, né? Assim. Mas foi o que eu mais explorei, sem dúvida. Mas você entende mais os poderes, como é que funciona, Sim, quais sim. são as limitações da casta que tanto são faladas, né? Aqui a gente consegue entender um pouco mais. Isso aí. E também os Elohins também são explorados um pouco mais aqui, dentro de uma saga específica. E fica faltando os serafins. Eles são abordados no último livro? Um pouquinho mais, cara, mas não é também exatamente o foco, não. Tá faltando o serafim. Realmente precisava ter um herói serafim, que seria bem maneiro, né? Porque até então... É bacana isso, né? Porque você... Pensando até dentro do RPG que vocês têm no site e tal, dentro daquela coisa da gente que jogava RPG da década de 90, os RPGs da White Wolf, que tinha os clãs dos vampiros, tudo, a gente vê as castas dos anjos, é bem interessante a gente perceber todo o universo, como pode ser um anjo ou outro, e esse espaço que cada um tem nos livros, assim, um pouquinho é bacana, que dá pra enriquecer esse universo, né, de como é cada casta. Isso eu acho muito bacana. E você vê ali, eu acho que também uma coisa minha que eu tenho colocado nos livros, e também quando aparece, assim, você fala muito sobre as castas. Quando ela aparece, você vê que casta não determina caráter também, né, cara? Sim. Eles têm uma natureza, mas anteriormente era falado dos Malaquins e sábios e conhecem sobre o tempo, o espaço, tal, uns caras inacessíveis e tudo mais, que seriam uns caras muito sábios. Quando você fala sábio, você imagina um cara, né, um Gandhi, né, um Buda, uma coisa assim, né? E na verdade, né, os caras são assim mesmo, esses caras entendem sobre tempo, espaço e tal, mas tem um personagem, né, que é o Malaquim, que é um filho da puta desse livro, né? Então, o cara é um filho da puta. Ele é um cara que é sábio, que é inteligente, que é tudo mais, mas é um canalha. E também tem outro que não é, né? O outro que já é um cara mais zen, né? Tudo mais. Então, eu acho muito maneiro ter essa... Né? Eu já tinha feito isso. Não, pro próprio Batalha tem um. Na Batalha você tem o Ablon e o Apolion, que virou um demônio, mas enfim, era um querubim. Pô, Ablon e Apolion são totalmente diferentes, né? Você tem... No Herdeiro, você tem o Daniel e o Urakin, que também são querubins diferentes. Então, isso é o que eu queria mexer. E em relação aos Elohins, né, também eu acho que ele abriu, porque uma coisa também importante, Paulo, esses livros, eu não tinha essa intenção de fechar a história, eu tinha a intenção de abrir o universo, não de fechar o universo, né? Então, muitas pessoas perguntam, por que você não escreveu uma história, por exemplo, sobre o Orion? Né, sobre a Shamira. Não que eu não queira fazer isso, eu gostaria de fazer isso no futuro. Mas não era a intenção. A intenção, se eu fizesse isso, falasse só sobre o Orion, por exemplo, eu estaria fechando o universo nele, entendeu? E agora, colocando novos elementos, você vai abrindo o universo. É o que acontece, por exemplo, com os Elohins, que todo mundo... Quem são esses caras? Falava-se pouco dos Elohins e tal, e de repente se descobre que eles têm uma dimensão própria que eles criaram, né? A lei é o céu, né? A lei é o inferno. Então, o que pode ter nessa dimensão, como é que funcionam as coisas e tudo mais, né? Outra gama incrível de possibilidades, sabe? Então era isso que eu fui tentando fazer. Cada caixa vai abrindo um leque, à medida que eu vou mostrando mais um pouquinho dela. Né? Sim, e a gente vê também a possibilidade de vários arquétipos de heróis dentro dessas várias castas, né? Porque os querubins são os guerreiros, né? Os heróis mais soldados, tá? Os heróis mais clássicos. E aí... Você estava falando, por exemplo, dos Malaquins, me vem na cabeça o Shaka, né, de Virgem, dos Cavaleiros do Zodíaco. Sim, tem, com certeza. Tem bem essa cara, né? Se ele fosse um anjo, ele seria um Malaquim. Pela personalidade dele, talvez, né? Pelos poderes, não sei. Mas talvez. E os Elohins, por exemplo, eu vejo a possibilidade de histórias de espião, de detetive dentro de Elohim que caberia muito bem, né?
Claro, sem dúvida nenhuma. E aí o que você diz, abre possibilidades para livros diferentes, para as histórias diferentes e torna cada vez mais rico esse universo. E a história dos Elohim é interessante, porque eu acho que eu falo no Anjo da Morte, que você tinha os sentinelas, né, na Terra, e os sentinelas, eles foram, em determinado ponto, quando o Metatron se rebelou, eles foram declarados ilegais. E aí os Elohims nessa época isso, né, logo depois da Era do Gelo. Eles eram amigos dos arcanjos, né? Eram mandados pelos arcanjos. Os arcanjos falaram só desce lá na Terra e fica lá e assume esses lugares dos sentinelas que não estão mais lá, né? Os Elohims foram com maior boa vontade, foram para a Terra. O Orion, por exemplo, era um dos Elohims, foi para a Terra e tudo, fez Atlântida, etc. E aí os arcanjos mandaram o dilúvio, destruíram, mataram uma porrada de Elohim que estava na Terra, destruíram as civilizações dele, caramba, meio que traíram os Elohims, né? Uhum. Os arcanjos com aquela prepotência deles e tal. Então, a partir desse dia, a partir do dilúvio para frente, os Elohim se tornaram agentes livres. Eles não são inimigos dos arcanjos, mas eles não respondem aos arcanjos. Então, eles criaram, né, as dimensões particulares deles, né, e se escondem, né, na zona secreta. A zona secreta era feita para que, se der uma merda, os Elohims todos fogem para a zona secreta e não são mais encontrados. Então eles não podem mais confiar em ninguém. Então cada um age de maneira individual, ou em células e tudo mais. Então tudo isso aí é uma possibilidade que, né, eles nem são quase anjos, né? Eu acho que ele estaria mais... Tem um filme que eu me lembro muito dos Elohims, Paulo. Agente do Destino, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Se bem que o Agente do Destino seria assim, mexe um pouco com o tempo e espaço, seria uma coisa mais de Malaquim. Mas eles são Elohims no sentido que eles estão lá como de terno e gravata e abrem portas, saem nas outras, tudo, sabe? É uma coisa meio daquele tipo, sabe? Né? Quando eu vi aquele filme, eu falei, pô, muito, muito parecido. Na questão de portas me veio muita referência do filme. Sim. E no filme também há uma dúvida se eles são anjos ou não, né? Tem esse questionamento e eles não dizem nem que são nem que não são, né? Isso. É exatamente como é que seriam os Elohims. Eles não se consideram mais celestes. Eles são criaturas, talvez... Inclusive, o mais interessante é que os Elohims, eles não veem, né? Eles veem os querubins, por exemplo, como fanáticos. Chamam os querubins de fanáticos. São tipo, sabe aquele do ISIS, lá do Estado Islâmico? Sabe? Eles veem os querubins assim, né? E para eles, Deus é muito mais metafísico do que místico, né, cara? Então eles, né, aí já abre uma outra gama de possibilidades muito diferentes, né? E aí, essa que eu fui querendo colocar aí ao longo da trilogia. Né? Bom, indo pro final, então, a gente ainda não fez qual seria a sinopse do livro, Dudu. Vamos lá. Então, Paula, sinopse, vamos ver o que eu posso falar rapidamente, né? Você tem aí o século XX chegou e você tinha, né, eu tenho esse conceito que eu coloco em todos os livros, que é o tecido da realidade, né, que é essa membrana que separa o mundo físico do mundo espiritual, e o tecido da realidade ele vai se engrossando, né, à medida que as pessoas vão se tornando mais materialistas, vão se afastando mais do mundo espiritual. E aí o século XX, né, as pessoas cada vez mais materialistas, e aí o tecido foi se engrossando, os malaquins, que são esses anjos aí sábios e tudo mais, que ficam no sexto céu, eles têm essa missão de estudar a humanidade, estudar o universo, né? Mas a Terra também. E eles passaram a não conseguir mais enxergar a Terra, porque o tecido estava ficando muito grosso. Então, eles tiveram essa ideia de montar um grupo de anjos para participar efetivamente, não só das guerras, mas como, né, de toda a história da humanidade e tal, e prestar seus relatórios a eles, né? Então seria como se fosse um enviado especial para anotar e tudo. É claro que não anota em papel e tem maneiras, né, como místicas dele registrar essas coisas, né? Então foi formado esse grupo de anjos para atuar nas guerras do século XX. De onde veio esse grupo de anjos, né? Você tinha uma legião, que era uma legião assim, considerada de caras de guerreiros meio que desobedientes, tal, que era a 101, que foi essa galera que ficou na Terra já desde a Idade Média, que estava lá para combater os demônios e tudo mais. E essa galera estava na Terra, eram chamados anjos exilados. Era um apelido que eles tinham.
e esses caras viraram os Anjos da Morte, viraram esse esquadrão que foi participando de todas as guerras do século XX e tal. Então o livro fala sobre isso, fala sobre Daniel, que é um desses anjos, que é reconvocado, né, para 1914, com a Primeira Guerra Mundial, mas o livro mostra a partir da Segunda Guerra Mundial, durante todo o século XX, a trajetória dele, né, as coisas que ele vai passando, as guerras que ele vai vendo e tudo mais, até chegar ao final, terminando aí no final do século XX mesmo, na queda do Muro de Berlim em 89. Então essa é a história do livro, né? Aí mostrando várias guerras, mostra Vietnã, também mostra Guerra Fria e tudo mais, né? Essa é a sinopse, eu diria. Eu tenho 3 perguntinhas do pessoal do Pandores, o nosso grupo no Facebook. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é do Alex Nunes, que pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se o Eduardo tem dados levantados sobre a pirataria dos livros dele e como isso impacta o trabalho. Aí ele diz que tem 2 livros e um dos livros ele leu emprestado, é isso. Cara, bom, não impacta muito, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que o brasileiro em geral, na verdade, não se adaptou tão bem, né, à leitura digital, né? Dizem que os leitores digitais são 4% do mercado e tal. Então, na verdade, até ajuda se você for pensar que o cara vai lá, lê um pouquinho do livro e se gostou, ele compra o livro. Geralmente é assim que funciona. Mas, mesmo assim, é uma coisa que deve ser combatida, sem dúvida nenhuma, né? A pirataria é uma coisa muito séria e eu sempre falo isso, é importante as pessoas não se enganarem, porque tem uma diferença, Paulo, de você, lá nos anos 90, você gravava uma fita aí no seu Double System, né? Seu Double Deck, da Transamérica, copiava para mim e me entregava. Eu te dou essa fita me dá de presente. Ou então eu pegar um livro meu e te emprestar e tudo mais, né? Você compartilhar, né, com um amigo, isso não tem problema nenhum, isso não configura pirataria. Configura pirataria quando aparecem os intermediadores, né, para ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, na medida que você vê, por exemplo, esses sites que tem coisa pirata, você chega lá, aí você clica, aí você vai para um outro site, onde é um site de compartilhamento de arquivo, onde você tem propaganda, muitas vezes tem que se cadastrar, que os caras ganham vendendo seu mail, inventando essas coisas. Você é bombardeado de publicidade, né, que estão ganhando pelo seu clique. Né, você muitas vezes oferece acesso premium para você, né, acesso premium, você pode baixar mais coisas e tal. Então, quer dizer, todos esses intermediários ganham dinheiro com o teu trabalho, né? Eles estão roubando de você. Aí configura a pirataria, é muito diferente. Mesmo se eu chegar por aqui, eu vou escanear o meu livro inteiro, vou mandar pro Paulo, só pro Paulo por e-mail. Problema nenhum. Agora, à medida que isso cai na web, né, você vai ter um monte de urubu aí que vai ganhar. Então esse que é o problema. Na verdade, é por isso que é a pirataria. Pirataria não é compartilhar, pirataria é porque tem alguém no meio ganhando dinheiro e tem mesmo, né? Esses caras, tem um cara que foi preso lá do Mega Upload, o cara tinha uma grana, tinha, casa nas Bahamas e tudo mais, entendeu? Então tudo ganhando a partir do teu trabalho, entendeu? Então aí que mora o perigo, né? Então é uma coisa que tem que ser combatida mesmo, tem que ser vista e tudo mais. E, sei lá, e mais importante de tudo, é as pessoas terem consciência, né? Eu não baixo nada da internet, já baixei antigamente, hoje em dia tenho uma outra consciência, não baixo nada, tenho meu Netflix aqui, pago, com prazer, não baixo programa pirata, não faço nada disso. Eu acho que se você não quiser fazer isso, pelo menos se reduzir 50%, você já está ajudando muito, entendeu, cara? Então eu acho que isso é uma questão de consciência que acho que as pessoas precisam, né, realmente ter, né, cara? E o Roberto Rudinei, ele fez 2 perguntinhas aqui, e a primeira meio que você já respondeu em outros programas, e mesmo nesse a gente já comentou, que ele pergunta se você já tinha toda a história dos 3 livros pensada antes de escrever o primeiro, e se sim, né, que você já disse que sim, que já planejou o plot geral, né, a estrutura geral antes, se essa estrutura de alguma forma se modificou no decorrer do processo de criação dos livros, depois do Herdeiros. E a outra perguntinha é se você sentiu alguma dificuldade pelo fato de ser uma continuação esse livro. Não, continuação não tive dificuldade. Agora,
o que modifica, como vocês poderiam a pergunta dele, são os detalhes, né? Os detalhes você realmente modifica. Na verdade, os detalhes você deixa para você fazer na hora, né? Assim, por exemplo, ambientação, ou de repente o diálogo, da maneira como ele vai falar e tal. Mas a história, geralmente, é muito raro mudar alguma coisa. Uma coisa ou outra, talvez, mas né, eu me sinto... Porque, deixar bem claro isso também, Paulo, esse é o meu método. Por quê? Porque o seu método vai se adaptando às suas limitações, às suas dificuldades, né? Para mim, eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu comecei a escrever, amador, né? Tinha 13, 12 anos e tal. Eu tinha essa dificuldade de terminar uma história. Eu tinha uma ideia, ficava empolgado, começava a escrever, chegava em casa, sei lá, via um filme, chegava em casa, começava a ideia, começava a escrever capítulo 1, 2, 3, daqui a pouco, sei lá, eu ficava perdido, né? Então, isso era uma dificuldade minha, né? Não tô falando que é de outras pessoas, é minha. Então, como é que eu me adaptei a isso? Como é que eu resolvi isso? Fazendo o roteiro. Daí aí eu consigo. Então, esse é um método meu que se adapta às minhas limitações. E claro que vai ser diferente com cada um, né? Tá certo. Entendeu? Então tá. Bom, Dudu, muito obrigado. Então, nosso terceiro programa de 4. Estamos já chegando no finalzinho, só falta mais um. Tem sido uma experiência muito gostosa aqui, eu acho. Com certeza, cara, sem a menor dúvida. Tô gostando muito, cara. O pessoal já tem comentado nas redes sociais, já tem falado que aqui, ó, essa nossa saga de fazer esses programas já está sendo uma forma legal de conhecer o seu trabalho. E a proposta é essa mesma, né? Apresentar, tentar entrar um pouco na cabeça do autor. Então, agradeço você mais uma vez por ter entrado nessa empreitada aqui comigo. Beleza, eu quero agradecer a vocês por terem me escutado novamente. Espero que tenham se empolgado. E eu tô animado para gravar o próximo, é o último, né? Do nosso ciclo. Se fecha o ciclo, né? Fechamos a tetralogia no próximo programa. Você que ouviu todos, espero que continue nos escutando aí por mais um último programa, que acho que vai ser bacana. Tô gostando muito de participar dessa iniciativa aqui. E uns recadinhos que eu não posso deixar de dizer aqui é que essa é a última semana da promoção para você concorrer a uma edição do audiobook do Livro das Criaturas Malignas. A gente vai sortear 2 audiobooks e um deles pode ser seu. Para isso, clica no link da promoção que está no post desse episódio. O sorteio vai acontecer no dia 13 de abril. Então, corre lá para ver se você ganha o livro, que ele tá muito bacana. O e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é @caixa_histórias. E não deixem de entrar no grupo Pandores, que é onde a gente discute as coisas que a gente fala aqui no podcast. E se você gosta do Caixa de Histórias, dê estrelinhas pra gente no iTunes. Recomenda a gente também pros seus amigos, que quanto mais gente escutando, mais a gente pode realizar aqui no Caixa de Histórias. E se tá sobrando um dinheirinho, entra no nosso Patreon, que é patreon.com/CDH de Caixa de Histórias, tá certo? E até a próxima, né? Valeu, galera. Até a próxima aí.